Tiago, capítulo 4, do versículo 2 ao 3, nós lemos assim: Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor agora possa nos ensinar, o Senhor vem agora fazer uma obra em nosso coração. Eu peço o Teu poder esta noite para falar ao Teu povo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar esta noite. A oração é um dos grandes privilégios que o crente tem, o privilégio de pleitear, o privilégio de pedir por nossas causas, nossas necessidades, nossos desejos e levá-los todos perante Deus. Mas, pastor, e quando acontece aquilo que nós lemos aqui no versículo 3? Pedis e não recebeis. De fato, é um privilégio o crente poder ir para Deus e pedir, pleitear, clamar. Mas o que acontece quando a gente pede e a gente não recebe? Quando as nossas orações não são respondidas, parece que elas caem num ouvido surdo, sobem num som oco e não alcançam e não tem efeito algum. O que causaria este síndrome de oração não respondida? Bom, o versículo 3 rapidamente explica o porquê. Porque pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. A palavra mal, a palavra que nós vimos recentemente, é a palavra grega kakos. Acho que foi semana passada, se não me engano, retrasada, que nós vimos o uso dessa palavra, a palavra kakos. E essa palavra kakos, ela significa mal, ela significa corrupto, ela significa feio, ela significa malicioso, ela significa errado. Tudo isso pode cair sobre o significado da palavra kakos. E nós vimos aí, tem cacofonia, cacofobia, aí tem a cacofagia. Alguém olhou no dicionário o que é cacofagia? Muito bem, a Safira viu e ela vai contar para todo mundo depois do culto vai para a Safira, que ela vai explicar em detalhes o que significa cacofagia. Então, esse é o seu ministério de hoje, irmã, tá bom? Então, por favor, não poupe palavras e seja rica em detalhes, tá bom? Muito bem, então aqui fala que nós pedimos mal, nós pedimos errado. Pedis e não recebeis, porque pedis errado. Será que existe tal coisa? Pedir errado, porque aqui o pedir está falando sobre oração. Então o que está dizendo é, vocês oram e não recebem porque estão orando errado. Existe oração errada, pastor? Pelo jeito existe. Se está dizendo que a gente pode pedir mal, pedir errado, é porque existe tal coisa como uma oração errada. Nós temos então que estar cientes disso. E hoje eu quero falar sobre orações obstruídas. Orações obstruídas, que é justamente o sentido, o propósito deste trecho que nós lemos agora há pouco, tratando de orações que não são respondidas porque são erradas. As orações são obstruídas. A palavra obstruída, a palavra obstrução, de onde sai obstruída, significa bloqueio que dificulta a circulação. É um bloqueio. Se você estivesse falando do ponto de vista médico, vascular, um bloqueio é o início de um derrame, de um infarto, qualquer coisa que impeça ou dificulta a circulação. E aqui nós temos então orações que estão sendo bloqueadas, obstruídas, estão sendo prejudicadas. Nós podemos orar por tudo em nossas vidas. E falando em oração e orar por tudo, eu queria pedir a todos aqui, todos ouvindo essa mensagem de hoje, que estejam orando pelo Brasil. Esteja em oração pelo nosso Brasil. Humanamente falando, o Brasil já está nas mãos dos homens maus. Humanamente falando, o Brasil já está, não é que vai, já está na influência de homens cacos, pessoas más, corruptas,
desonestas, sem integridade, sem ética. Isso é só você ler o jornal e seguir o que está acontecendo. Depende do jornal que você lê, tem essa também, mas não vamos entrar nisso daí. Mas sem exagero algum, só Deus, preste bem atenção, só Deus pode salvar, livrar o Brasil. Entendeu? Só Deus. Só Deus. Não estou dizendo que nós não temos a nossa parte a fazer, nós temos a nossa parte a fazer. Mas se Deus não livrar o Brasil, estamos realmente em apuros. Se o seu país, se a sua família, se a sua igreja, se o seu pastor, se o seu casamento, se a sua vida dependesse das suas orações, o que seria deles? E o interessante é que, de fato, o seu país, a sua igreja, a sua família, o seu pastor, o seu casamento, a sua nação, dependem das nossas orações. Dependem. Num contexto de autoridade, Deus falou ao seu povo, após vários avisos, seu povo estava numa situação que tinha que tomar uma decisão, e Deus os avisou. Era sobre ter Deus como rei, ou ter um rei humano como rei. Eu trago esse exemplo porque está tratando de autoridade governamental, civil. Naquela época era uma teocracia, Deus era o rei, Deus mandava, haviam juízes. Na época dos juízes era a época que veio antes dos reis. Na história de Israel, teve a época dos reis, onde temos os livros de reis e crônicas, mas antes disso tem o livro dos juízes. Por quê? Porque não tinha rei, tinha juízes. Deus era o rei e usava juízes como intermediários, mas o povo queria ser igual ao mundo. O povo queria o que eles queriam, porque queriam ter um rei. E Deus avisou a eles. E dentro desse contexto, em 1 Samuel 8,18, diz assim, quando o povo escolheu, estava prestes a escolher, e Deus avisando, ele falou assim, então, naquele dia, ele falou, quando vier um rei, o rei ele vai tomar os seus filhos, suas filhas, ele vai trazer, vai cobrar impostos, vocês vão lutar as guerras do rei, enfim, ele falou, isso vai ter um custo. Aí ele falou assim, então naquele dia, se vocês optarem por um rei, insistirem em terem um rei, e não a mim, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei. 1 Samuel 8,18. Naquele dia clamareis. Esse clamareis é o quê? Eles vão buscar Deus, vão orar, vão pedir. Vão buscar Deus de oração. Naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Isso chama-se uma oração obstruída. Deus falou, vocês vão me procurar, vocês vão orar, vocês vão clamar, mas eu não vou ouvir. Essa oração é uma oração obstruída. Então existe tal coisa como uma oração errada, uma oração má, uma oração cacos, uma oração obstruída. E aqui, como Deus está falando em 1 Samuel 8,18, não reclame quando for tarde demais. Eu digo isso em relação ao nosso país. Existem muitos países no mundo, podemos citar a Argentina, podemos citar a Venezuela, onde há um grande fluxo de cidadãos desses países fugindo para o Brasil. Por quê? Foi tarde demais. Não agiram a tempo, fizeram sua escolha, ou fizeram a escolha por eles, eu não sei, mas enfim. Então vamos orar, porque depois que for tarde demais, eles também pensavam, não, pastor, mas isso nunca vai acontecer aqui. Tá. Muitas pessoas disseram, não, isso não vai acontecer aqui, até que aconteceu. Olha o Afeganistão hoje como é que está. Orem pelo Afeganistão, minha gente. Orem pelo Afeganistão. Após anos e anos de investimento, sacrifício, inclusive sangue derramado, batalhas lutadas, investimentos milionários, bilionários, simplesmente eu não sei nem como falar aqui, deixa eu medir minhas palavras para não ser preso por busca e apreensão. Mas entenda uma coisa, aquilo ali foi uma traição.
do povo afegão. Traição. Mas lá eles diziam, não, isso nunca vai acontecer aqui, não agora estamos seguros. Pois é, cuidado. Aqui o povo, Deus falou, vocês vão se arrepender. E quando isso acontecer, quando isso que eu estou dizendo acontecer, vocês vão me buscar, vocês vão clamar, mas o Senhor não vos ouvirá. Fazemos nossas escolhas através de ação, mas também através de omissão. Vou dar um exemplo. Você está sentado num trilho do trem, ali chama Feira do Rato, né? Quem frequenta lá a Feira do Rato aqui? Quem? Não. O Herbert frequenta a Feira do Rato, mas tem um trilho do trem, às vezes passa um trem ali, não é isso? Você está sentado no trilho do trem, aí vem um trem. E a pessoa avisa, ei fulano, tem um trem vindo. Você pode escolher através de ação, ou seja, você sai. Ou você pode escolher através de omissão. Você fica, você não faz nada, você não age. Ah, mas eu não escolhi. Você escolheu não agir. Isso é uma decisão, isso é uma escolha. Nós escolhemos por ação e nós escolhemos por omissão. Não sejamos omissos. Não sejamos omissos, porque isso também é uma declaração. Fugindo um pouquinho do tema aqui, mas ouve-se muito dizendo, pastor, mas o importante é não votar mais em fulano, não votar em quem. Gente, a situação é tal que não adianta em quem você vota ou não. Chegou a esse ponto. Não interessa a quem você escolhe, eu não estou escolhendo por nós. E não é só no Brasil, não. Então não vamos ser omissos. Vamos tomar ação, vamos primeiramente orar pelo Brasil, porque se Deus não agir, se Deus não fizer alguma coisa, nós estamos em apuros. Falando no contexto sobre ímpios, pessoas maldosas, Davi pede a Deus no Salmo 109, no versículo 7, quando for julgado, o homem ímpio, quando for julgado, sai condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Estamos vendo sobre orações obstruídas, respondendo a pergunta, pode uma oração ser errada? Existe uma oração errada? Uma oração que é pecado? Acabamos de ler, Davi falou que a sua oração seja pecado. A palavra pecado significa errar o alvo, que se encaixa perfeitamente com Cacos, lá da pedismal. Então, a oração é Cacos, ela se torna pecado quando é uma oração má, uma oração errada. É possível ter uma oração pecaminosa. Então, pode haver uma oração que se caracteriza como pecado? A resposta é sim, porque a Bíblia fala. Eu quero ver então como que uma oração pode ser obstruída, como uma oração pode se tornar uma oração errada. E abram suas Bíblias para Provérbios 28 e no versículo 9, nós vamos ver várias situações em que as nossas orações se tornam obstruídas, ou podem se tornar obstruídas. Eu não sei contar a você, mas eu gostaria de ter minhas orações respondidas. Eu não quero ter as minhas orações obstruídas, eu não quero elas negadas, eu não quero elas sequer ouvidas ou atendidas. E a primeira forma de a gente garantir isso é a gente atentar para a palavra de Deus. Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você quer que a sua oração seja abominável? Você acha que Deus responde orações abomináveis? Quem desvia, quem despreza a palavra de Deus, está obstruindo as suas orações. Desprezar no dicionário significa não dar importância ou não levar em conta. Quando nós desprezamos, não levamos em conta, nós nos desviamos, não damos importância à palavra de Deus. Tudo que se orar é abominável. Até o que você ora é abominável. Então veja a importância da gente prezar e atentar à palavra de Deus. Desprezar a palavra é ser rebelde, desprezar a palavra é ser desobediente. Provérbios 1, 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei.
De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Isso aqui é Deus falando. Pessoas que vão buscar, pessoas que vão clamar, e Deus não vai responder, Deus não vai se deixar achar. Pastor, mas Deus faz isso? Deus faz isso, aqui é Ele falando. Pastor, rebeldes, desobedientes, aqui fala sobre o que exatamente? A gente lê Provérbios 1, 28, dê uma olhada em Provérbios 1, 26 e 25, para contexto. Isso está explicando o porquê Deus não vai ouvir e vai se esconder das pessoas que... Olha o versículo 25 do Provérbios 1. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Quando for tarde demais, quando finalmente a gente perceber, o que foi que eu fiz? Pode chegar um ponto que Deus aqui fala, que porque rejeitamos o conselho dele, não quisemos a repreensão, ele vai se esconder da gente. E diz aqui, ele vai rir da nossa perdição. Essa perdição não quer dizer perdição espiritual, lago de fogo, inferno, não. Perdição aqui está falando, como diz a primeira parte, também da minha parte rirei da vossa perdição, zombarei quando vier o vosso temor. Essa perdição é quando aquilo que você menos queria, o que você mais queria evitar, aquilo que você mais temia, é perdição nesse sentido. Não quer dizer que Deus vai rir de quem vai para o inferno, não é esse o contexto. Mas Deus fala assim, eu avisei, eu repreendi, eu fiz de tudo e você me ignorou, você não quis, deu um tapa na minha cara, deu um tapa na minha mão. Tudo bem, não tem problema. Mas quando vier a vossa perdição, e vai vir, quando o seu temor se concretizar, eu vou rir de você, eu não vou te ouvir, e você vai me procurar, mas eu vou me esconder de você. Sim, pastor, como é que a gente evita isso? Não desprezando a palavra de Deus. Atendendo, seguindo, não sendo rebelde à palavra de Deus. Ah, pastor, Deus nunca faria isso. Ok, então você pega uma tesoura, vai lá para Provérbios 1, e você pega os versículos que você não gosta, e você recorta eles, tá? Rasga, toca fogo e joga fora. Você pode dizer, a minha Bíblia não fala isso, porque na minha fala. E na sua fala. Muitas vezes temos uma imagem que Deus é o grande Papai Noel no céu, que é bonzinho, que não faz mal a ninguém. E Ele é um grande benfeitor. Ele é o grande Salvador. Mas também Deus é um Deus de justiça. E o salário do pecado sempre foi e sempre será a morte. E Deus quer nos avisar aqui, está nos avisando. Quem ignora a palavra de Deus, quem despreza a palavra de Deus, isso vai acontecer. O resultado é que depois de Deus aconselhar e repreender, e nós ignorarmos, haverá consequência. Como que Deus aconselha? Como que Deus repreende? Através da sua palavra. Segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, se você está desprezando a palavra de Deus, você não está sendo instruído, nem ensinado, nem corrigido e nem repreendido. E vai incorrer essa situação de ter, entre outras coisas, as orações obstruídas. Vamos orar mal. A nossa oração será um pecado. Veja bem, não é que você está pedindo coisa errada necessariamente, você está pedindo mal. A oração em si está obstruída. Temos que ter muito cuidado com isso. O resultado é que quando chega tarde demais, o resultado é que com a oração obstruída, voltando para Provérbios 1, 27, o resultado final em Provérbios 1, 27, fala assim, vou reler de novo 27. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Isso tudo aqui é Provérbios 1.
Vocês vão buscar, mas não vão me achar. Por que não vão me achar? Porque Deus está se escondendo de você. Deus não vai ouvir a sua oração. Em contrapartida, nós temos que entender que Deus quer ouvir as nossas orações. Deus quer ouvir. Ele deseja ouvir. Ele nos manda orar, buscar a Ele em tudo, sempre, em todas as horas, orar e sem cessar. Mas quando a nossa oração é obstruída, porque nós estamos desprezando a palavra de Deus, então Ele não ouve a nossa oração. Provérbios 15, versículo 8, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração dos retos, dos justos, aqueles que não aqueles que não desprezam a palavra de Deus. Isso é uma alegria para Deus. Deus quer ouvir a oração, Ele quer ouvir os nossos pedidos, Ele quer ouvir os nossos pleitos, Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir, deixa Ele contente, é o seu contentamento. Dos retos. Agora, dos ímpios, dos que desprezam a sua palavra, as orações são obstruídas. Então, nunca despreze a palavra de Deus. Seja reto, não seja como os ímpios, que têm as suas orações obstruídas. Olha comigo para Provérbios 21, e o versículo 13. Estamos vendo sobre orações obstruídas, e desprezar, não atentar à palavra de Deus, obstrui, bloqueia as nossas orações, como também outra coisa que obstrui as nossas orações é falta de compaixão. Falta de compaixão. Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Aqui fala quando alguém clamar para nós, e a gente... Então, quando nós clamarmos para Deus, Deus vai fazer o quê? Eu mencionei isso ontem. Deus vai usar a mesma medida. Inclusive, está dizendo, com a mesma medida com que vos medirdes, vos será a medida. Está dizendo, quando clamam, quando buscam ajuda em você, em mim, e nós não temos compaixão, nós não ajudamos, o dia que a gente precisar de ajuda e compaixão, Deus vai dizer. A palavra pobre aqui não quer dizer pobre no sentido não tem dinheiro. A palavra pobre é a tradução da palavra hebraica dal. E a palavra dal, ela significa literalmente pendurado. O que tapa seu ouvido ao clamor do pendurado. Pendurado como aquele que está segurando por um fio, está prestes a cair. Essa palavra significa a pessoa que está fraca, necessitada, situação precária, insuficiente, precisando de ajuda em qualquer sentido. Não necessariamente financeiramente, mas alguém que está precisando, alguém que está pobre em alguma coisa, precisando de alguma ajuda. Como eu disse, não quer dizer alguém pobre pedindo esmola na rua. Inclui isso também, mas não se limita apenas a isso. Qualquer situação em que nós deveríamos mostrar compaixão, nos compadecer e fazer o quê? E agir. Aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre. Isso não quer dizer que quem fizer isso, não, você pode não tapar o ouvido, mas você simplesmente não vai agir. Mas pastor, eu não tapei meu ouvido, eu ouvi direitinho o que ele falou. Mas agiu como se tivesse. Não é ter compaixão, sentir dorzinha, que pena, estou com dó, que dó que eu tenho. Aí continua e esquece aquilo. Não. É ter compaixão e fazer algo a respeito. Qualquer pessoa que precise de ajuda a qual nós podemos dar. Pastor, estou precisando de R$1 milhão. Eu não vou nem me compadecer de você porque eu não tenho o que fazer, eu não tenho R$1 milhão. E se tivesse, provavelmente não ia dar para você. Mas essa não é nem a questão, nem entra em questão. Aqui é quando está no nosso alcance, nossa habilidade, nossa capacidade, nós temos oportunidade de ajudar, mas francamente, eu não vou ajudar, sabe por quê? Porque eu não ligo. Eu não dou a mínima. Eu estou bem. Então, francamente, muito triste a sua situação, mas o problema é seu, não é meu. Isso é falta de compaixão.
Tapar o ouvido quer dizer que chegou a ele, a pessoa aqui, né? O que tapa, quem? A pessoa que tapa o ouvido. É alguém que ficou sabendo, chegou ao ouvido, mas não fez nada a respeito. Ficou sabendo, mas não tomou atitude nenhuma, não fez nada. É como aquela pessoa que passa por um cego pedindo esmola. Ao invés de colocar a esmola lá no receptáculo do cego, ele pega. Aquela pessoa que nem ajuda, só piora. O ceguinho está lá pedindo esmola, pedindo auxílio, em vez de colocar, você vai lá e tira. Isso é falta de compaixão. E falta de compaixão obstruem. Ele mesmo também clamará, ou seja, o dia vai chegar que vai ser a sua vez de clamar. O dia vai chegar que vai ser a sua vez de precisar de compaixão. Mas você não vai ser atendido, assim como você não atendeu. O clamar aqui está falando sobre oração. Quando clamar a Deus, quando você clamar, não será atendido. Se há capacidade, habilidade, se também temos a disponibilidade, nós temos que fazer. Provérbios 3, 27. Não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Então, aqui é alguém que tem a capacidade, tem a oportunidade, mas não vai fazer. Por quê? Não tem compaixão, não se compadece, não se sensibiliza pelaquela situação daquela pessoa. Ah, pastor, mas aqui fala, não deixe de fazer o bem a quem merece. Aí nós temos que ver se a pessoa merece. Vamos ter que ver. Isso tem um certo mérito. Pelo seguinte, nós não podemos ajudar todo mundo. Nós não podemos ajudar todo mundo. Então nós temos que ter um certo critério. O problema é que quando a gente coloca tanto critério, que a gente acaba ajudando, sabe quem? Ninguém, só nós. Então vamos usar de sabedoria, vamos ser criteriosos, mas não ao ponto de não ajudar ninguém nunca, jamais, não se compadecer, porque na realidade a Bíblia fala que todos merecem, todos merecem. Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui tem um critério. Devemos buscar ajudar primeiramente os da fé, os domésticos da fé, quer dizer, os da casa, os da fé. Então, se eu só posso ajudar uma pessoa, e aqui eu tenho um irmão, eu tenho um estranho, que é merecedor da minha ajuda, da minha compaixão, mas eu só posso ajudar um, eu devo ajudar o doméstico da fé. Eu devo dar prioridade ao doméstico da fé. Isso também não quer dizer só porque é da igreja, mas a Bíblia está dizendo, botando aqui como medir as prioridades. Mas note o que fala aqui antes disso. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente. Então, quem merece ser feito bem? Todos. Quem é todos, pastor? Todos é todos. Muito simples. Todo mundo, façamos o bem a todos, especialmente os domésticos da fé. Mas não é exclusivamente os domésticos da fé, nós devemos ajudar todo mundo. Não podemos ajudar a todos, podemos aplicar alguns critérios, mas devemos ajudar as pessoas, sempre que possível. Tempo aqui, enquanto temos tempo, essa palavra tempo quer dizer oportunidade. Enquanto temos oportunidade. Sabe quem traz essas oportunidades? Deus. Deus traz oportunidades. Talvez Deus, pense nisso, alguém ora a Deus e fala, Deus, eu preciso de ajuda, Deus, estou clamando a Ti. Aí Deus fala, chega para o Nicolas aqui, fala, Nicolas, eu quero que você ajude aquela pessoa. Pastor, mas... pastor não, eu sou Deus. Né? Mas Deus, eu não conheço aquela pessoa. Mas eu conheço. Eu estou dizendo, vai ajudar aquela pessoa. Lembra Saulo, se tornou Paulo, indo para Damasco, caiu do cavalo, Jesus apareceu, ele ficou cego. Chegando em Damasco, Deus foi para um homem chamado Ananias, falou, Ananias, vá para a rua direita, a casa tal, tem um homem chamado Saulo, ele está cego, vá lá e ore por ele. Ananias falou, eu não conheço
esse Saulo, mas o que eu conheço dele, que eu vi dele, é que ele persegue e prende e mata os irmãos. Você quer que eu vá lá, Deus? Você tá brincando, né? Ele falou, vá, que ele está orando. Ele está orando. Orando a quem? A Deus. Eu imagino que a oração seria, Deus me perdoe, Deus, eu estou cego, Deus me ajude, Deus. Estava clamando a Deus e Deus foi, Ananias, você não conhece pessoalmente Saulo, mas ele está orando a mim e você vai ser o instrumento pelo qual eu vou responder. Vá lá, ore por ele. E Ananias foi, orou, e a Bíblia fala que as escalas caíram nos seus olhos. Todos, até Saulo, o perseguidor dos crentes, merecia compaixão, merecia ser ajudado e foi ajudado. E olha como Deus usou Paulo. Então, quando Deus fala, ajuda aquela pessoa, você não faz ideia, eu não faço ideia do que aquilo pode render, no que aquilo vai dar. Ah, não conheço. E mesmo que conhecesse, Deus, eu estou bem. O problema é dele. Vai importunar outra pessoa. Quando nós não temos compaixão, a nossa oração será obstruída. Tapar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos, nós estamos obstruindo as nossas próprias orações. Eu não sei contar você, mas não há nada no meu arsenal, não há nada no meu repertório que é melhor, mais poderoso e mais eficaz do que ter oração respondida. Eu não sei, eu não tenho. Se você tem algum segredo que eu não estou sabendo, que ganha de Deus responder as orações, me diga, que eu não conheço. Tenhamos compaixão. Olha comigo para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, estamos vendo orações obstruídas. A primeira coisa que obstrui é não atentar à palavra de Deus. O que obstrui orações? Não ter compaixão. O que obstrui orações? Não ser sensível ao Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não alegrar o Espírito Santo, não está se preocupando com o Espírito Santo, isto resulta em tristeza e falta de estímulo. De quem? Do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está triste, vai nos faltar estímulo espiritual, do qual compaixão é um. A pessoa que não tem compaixão é alguém que está espiritualmente frio. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, e a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, quando nós entristecemos o Espírito Santo, nos falta estímulo espiritual. Estímulo espiritual para ter compaixão. Estímulo espiritual para atender à vontade de Deus. E nós perdemos esse estímulo espiritual. Então a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19, não extinguais o Espírito, com E maiúsculo, indicando que é o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente entristece, se a gente extingue e apaga o Espírito Santo que habita em nós não vamos ter estímulo espiritual para atender a Bíblia, para ter compaixão e, pasmem, para orar, para clamar. Então veja que aqui a obstrução é na própria fonte. Um Espírito Santo extinguido, entristecido, vai nos sugar e minar e secar o nosso desejo, vontade, disposição de orar. Aí nesse caso não é que a oração está obstruída, a oração está inexistente. Não é que ela não está circulando, ela nem saiu. Sem o estímulo do Espírito Santo, você não vai querer fazer nada de espiritual, você não vai ter apetite espiritual, você não vai ter disposição espiritual, e uma dessas coisas é a oração, que é um exercício espiritual. E se o Espírito Santo está extinguido e triste,
você não vai ter esse estímulo, você não vai ter essa vontade, você não vai ter esse desejo. E, consequentemente, você vai desprezar a palavra de Deus, você não vai ter compaixão de ninguém, só de você, claro. E sua oração vai estar pior que obstruída. Não vai nem existir. Pastor, como é que se entristece ou se extingue o Espírito Santo? Isaías 63, versículo 10 explica bem. Versículo 10 de Isaías 63 fala assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Uau! Deus está dizendo aqui que quando a gente entristece o Espírito Santo, Deus se torna o nosso inimigo. Pastor, eu não acredito nisso. Então faz o seguinte, pega uma tesoura, vai lá em Isaías 63, versículo 10, aí você recorta esse versículo também, rasga, toca fogo e joga fora e fala, a minha Bíblia não fala isso, porque na minha fala. Entristecer o Espírito Santo através de rebeldia, desobediência, contriste o Espírito Santo, por isso, devido a isso, lhes tornou em inimigo. E agora, em vez de Deus lutar as suas batalhas, Ele vai lutar contra você. E pelejou contra eles. O constante desprezo dessa convicção do Espírito Santo, o constante entristecimento do Espírito Santo, apaga essa convicção e nos leva a pecar sem pesar. É quando a nossa consciência está tão cauterizada, tão adormecida, que a gente peca e a gente, aquilo nem faz cócegas, nada. A gente não sente nada. Peca com maior disposição e nossa consciência não mais nos acusa. Sabe o que é isso? É um Espírito Santo triste, extinguido, apagado. Ele está lá. Se você é salvo, e ele só está no salvo, ele está lá. Mas está extinguido, está apagado. E isso resulta em iniquidade e pecados, os quais obstruem as nossas orações. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados e iniquidades nos separam de Deus e cobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Oração o quê? Obstruída. Por quê? Pecados e iniquidades. Por quê? O coração está cauterizado, o Espírito Santo está apagado, nós já não temos uma consciência que nos acusa, nós pecamos na maior normalidade, nem sequer percebemos que estamos pecando, nem sequer percebemos que estamos cometendo iniquidade. A gente acha que estamos abafando. É abafando em francês, é abafando. Achamos que somos os tops. E Deus está lá em cima assim, Mas isso é possível? Quer que eu pegue a tesourinha de novo e recorte? Não, não precisa não, né? Já ficou bem claro. Sensibilidade ao Espírito Santo é crucial para ser guiado e usado por Deus e ter as nossas orações respondidas. Segundo Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu quero apontar algo interessante nesse versículo aqui, que se perde um pouquinho. Tá? Olhe em 2 Pedro 1:21, e veja só, porque a profecia, a palavra de Deus, nunca foi produzida. Note bem, marque essa palavra, produzida. É a palavra grega frero. Por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados. A palavra inspirados é a palavra grega frero. É a mesma palavra, inspirados e produzida. Em português é produzido, inspirado, produzido. Em grego é a mesma coisa, é frero. Por que esse frero?
Porque esses homens de Deus foram inspirados. Eles foram levados a produzir. Eles produziram, não foi eles. Foi uma inspiração, foi produzido por eles. Eles estavam sendo controlados. Essa palavra aqui, homens inspirados, ela significa homens controlados e homens movidos pelo Espírito Santo. Você quer ser controlado e movido pelo Espírito Santo de Deus? Para você e eu sermos controlados e movidos, o Espírito Santo não pode estar triste e extinguido. Se ele está triste e extinguido, você não tem como ser controlado e movido pelo Espírito Santo de Deus. E se você não está sendo controlado e movido pelo Espírito Santo de Deus, você não vai estar orando. E sua oração está obstruída. Então seja sensível ao Espírito Santo. Porque quem é sensível ao Espírito Santo, além de orar, ele não vai orar mal, não vai orar cacos, não vai orar errado. Vai orar correto. Mas o mais importante, vai orar. De pouco adianta orar mal, orar bem. Se você não ora, não é nem mal nem bem, não é nada. Última referência hoje, vamos para Isaías capítulo 1. Isaías 1, capítulo 1, versículo 13. Estamos vendo orações obstruídas. O que obstrui a oração? Não atender a palavra de Deus, não atentar à palavra de Deus, não ter compaixão, não ser sensível ao Espírito Santo. E está tudo aqui interligado, uma coisa está ligada à outra aqui. E por último, não ter devoção de verdade, devoção verdadeira, devoção de coração. Você vê como está tudo ligado. Compaixão, palavra de Deus, oração, Espírito Santo, está tudo ligado. Mas olha o que fala Isaías 1,13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Esse último quarto ponto, estamos vendo aqui, é você não ter uma devoção de verdade, uma devoção verdadeira. Isaías 1,13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Deus aqui está falando sobre as reuniões, os cultos, os festivais prescritos que os judeus celebravam e faziam. Ele falou, não faça mais isso. Não continueis a trazer, para mim é abominação, não posso suportar. Deus está fazendo referência ao que seria, no nosso contexto, ao culto, ao serviço a Deus. 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Isso é oração obstruída? Está aparecendo. E continua. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Isso daqui Deus está apontando uma devoção oca. Eles faziam todo o ritual, faziam toda a cerimônia, tinham os festivais, tinham os cultos, sacrifício, holocausto, festival de lua nova, como prescrito, eles faziam tudo isso, e Deus falou, eu estou cansado, eu não aguento mais. Por quê? Não era de coração, era algo mecânico, ritual. É a pessoa que vem para o culto, senta aí, ó, entra por aqui e sai por aqui. Sabe o que acontece com alguém que passa vez após vez, vem, entra aqui, sabe o que acontece? Chega uma hora que ele para de vir. Por quê? Eu chego lá e saio do jeito que eu saí, porque o que entra não fica, o que entra sai no outro ouvido. Não faz diferença nenhuma, não faz falta na minha vida. Chega uma hora que, ficar em casa, ver televisão, vou para casa, vou comer um pastel, vou lavar o cabelo, vou escovar o dente, vou, sei lá.
Qualquer coisa é melhor do que vir para cá. Por quê? Porque é um ritual vazio. Está vindo aqui, não sabe por que vem, não sabe por que veio, não sai para nada, não diz para nada. Então, francamente, para que vir? O povo era muito fiel no mecanismo, no ritual, mas era vazio. Era uma devoção vazia. Totalmente oca. Devoções mecânicas. Culto, oferta, evangelização, serviço a Deus, leitura da palavra. Tudo isso é algo que deve refletir, que deve expressar algo interno. Gratidão, devoção, amor, louvor. Quando a pessoa abre uma Bíblia, de manhã, ou de tarde, ou de noite. Bom, deixa eu ler logo, está aqui, deixa eu ler. Bom. Pronto, já li. Agora só amanhã. Ô irmão, lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Bom, tem que orar, né? Vamos orar. Deus abençoe todo mundo, amém. Pronto, orei. Irmão, orou? Orei. Bom, dia do culto, né? Deixa eu ir lá. Acabou. Irmão, foi pro culto? Fui pro culto. Quando a nossa devoção é só mecânica e ritualística, Deus faz assim. Bleh. E as nossas orações são o quê? Obstruídas. Foi que eu li aqui no final, depois de tudo isso, Deus falou assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Tipo assim, Deus, ouça a nossa oração. Deus, atenção, Deus, eu estou aqui. Deus vai fazer assim, ó. Ok? E continua. Ainda que multipliqueis as vossas orações, mesmo que você ore bem muito, mesmo que você multiplique as vossas orações, não as ouvirei. Eu vou tapar meus olhos, tapar meus ouvidos. Oração obstruída. Por quê? Devoção vazia. Oração obstruída. Note o que Deus diz a respeito de mecanismos ritualísticos, meramente cerimoniais, que não refletem o coração que deve existir no coração. Eu tenho uma dica para você, ler a Bíblia. Leia a Bíblia até você conseguir uma uau. Se você ler um versículo e falar uau, Deus, essa, pronto, acabou. Pastor, eu li 30 páginas, continue lendo. Não é o quanto você lê, é o quanto você... Sem brincadeira, você lê um versículo e aquilo é... E aquilo vai te captar o pensamento o dia inteiro, você vai ficar com aquilo meio versículo. Mas até chegar, leia, até você encontrar uma pepita de ouro que Deus tem para você para aquele dia. Eu li 20 capítulos. Amém. Lê o quê? Não lembro de nada, não sei. Francamente, grande coisa você lê 20 capítulos. Não é o quanto, é o quê? É o quê? Todo mundo agora só escolher. Deixa eu ver aqui um versículo bem... Pronto, tá bom. Também não faça isso, tá? Não faça isso. Vamos nos banhar na palavra de Deus. Tá? Quando buscamos uma brecha para se omitir em ajudar ou atender a palavra de Deus, uma desculpa, por que nós não podemos orar, evangelizar, vir para o culto, ler a Bíblia, ajudar alguém? A gente tá sempre... Sabe o que é isso? É uma devoção vazia que não reflete. Porque se você tem vontade, se o Espírito Santo está dando aquele estímulo, não precisa você ficar procurando desculpa para não fazer alguma coisa. Pelo contrário, você está procurando motivos e oportunidades para fazer alguma coisa. E
E quando nós fazemos isso, as nossas orações são obstruídas. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Aqui você não precisa arrastar essa pessoa, mandar buscar, ficar, cadê você? Porque não veio para o culto? Não, alegrei-me que me disseram, vamos à casa do Senhor. Em outras palavras, quando não há alegria em vir à casa de Deus, não é um bom sinal. É um sinal que você está no caminho errado. Quando não há alegria, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me entristeci, quando disseram, vamos à casa, eu estava tendo uma quarta-feira, eu estava tendo um domingo maravilhoso, massa. Aí disseram, hora do culto. Me alegrei quando disseram, vamos. Algo está errado, gente. Algo está errado. E junto com esse algo errado, as nossas orações são obstruídas. Eu não vejo quando alguém aqui faz isso. Eu não sei, eu tenho certeza que alguém aqui faz isso, mas sabe quem está vendo? Deus está vendo. Não é você que quando falamos vamos à minha casa, você quase morre? E inventa um monte de coisa de por que não podia. Agora você vem para mim pedir isso e aquilo. Espera aí, o que foi na minha palavra? Pronto, é assim. Deus não faria isso. Eu vou pegar a tesoura de novo. Hein? Gente, está na palavra. Como é que Deus faria? Deus faz isso, Ele opera assim, Ele trabalha assim. É o jeito que Ele opera, gente. Ah, mas eu não gosto. Bom, só tem um Deus e Ele é Ele. E pronto, não tem que gostar. Tem que saber como Ele opera. E trabalhar dentro dos parâmetros de Deus. E não, muita gente quer mudar Deus. Não fale isso. Não é isso. É o quê? Ah, não sei, mas eu não gosto, não é. Eles literalmente ignoram aquilo. Mas está na palavra de Deus. Se não cultivarmos devoção de coração, se não cultivarmos verdadeira devoção, o que vai acontecer é que a nossa carne e o mundo vão escravizar-nos, nos controlarmos, e vai nos esvaziar e vai nos deixar só a casca, só a cerimônia, só o ritual. O ritual vazio, sem substância alguma. Foi sugado. Porque nós não cultivamos. Tem que cultivar. Proteger, cuidar. Resumindo esta noite. Será que nós estamos nos privando de um dos grandes privilégios, poderes, uma das maiores fontes de paz que um ser humano pode ter, que um crente tem acesso? Eu não quero que você me responda, mas assim mesmo, responda essa pergunta no seu coração para você mesmo. Como vai sua vida de oração? Como vão as respostas das suas orações? Ah, pastor, eu pedi oração e Deus fez. Não, tudo bem, tá, mas a sua oração? O papel do pastor é orar, concordo. É um dos papéis do pastor. Mas sabe uma coisa? Não quer dizer que a gente somos isentos de orar. Não é exclusividade do pastor, só o pastor pode orar. Não, isso é coisa da Bíblia. Todo crente tem acesso a Deus. Não precisa ir através de ninguém. Como vai a sua vida de oração? Não que você pede para o irmão, para o pastor, ou no boletim de oração. Não, como vai a sua vida de oração? O culto de oração, o boletim de oração, não é para substituir a sua vida de oração. Não, é para ajudar a sua vida de oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Será que estamos pedindo mal, pedindo errado? Porque estamos caindo dentro de um desses parâmetros. Não estamos atendendo a palavra, não estamos tendo compaixão, não estamos sendo sensíveis ao Espírito Santo, não estamos cultivando devoção verdadeira. E como eu disse, está tudo interligado. Dificilmente você vai ter, pastor, eu tenho a primeira e a terceira. Não.
Aqui geralmente é o tudo ou nada, porque uma coisa puxa a outra e uma coisa influencia a outra. E aí que está o perigo. Quem é falho em uma, acaba sendo falho nas demais. O que obstrui as nossas orações. Será que existe esses cenários que estão obstruindo a sua